Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Investigador Pode Mais, o podcast do Sindipol, o Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais. Eu sou o Emerson Oliveira, investigador de polícia e presidente do Sindipol. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante, inclusive para você, cidadão, que é as visitas que o Sindipol tem feito no interior de Minas Gerais, visitando as delegacias, as unidades policiais, para ver as condições de trabalho dos policiais civis e também a prestação de serviço para você, cidadão mineiro, que é aquele que paga os impostos e é aquele que o serviço vai direto para você, que é a investigação criminal, dentre vários outros serviços que a Polícia Civil de Minas Gerais faz. E a gente também, além dessas visitas, a gente cobra do governador do estado, do governador Romeu Zema, vice-governador e dos deputados para que dê estrutura, para que os policiais civis consigam prestar um serviço de melhor qualidade e cada dia mais para você. E hoje eu estou aqui com dois dos nossos diretores, que é o nosso diretor de comunicação, Leonardo, e a nossa diretora de assunto das mulheres, que sempre também fazem essas visitas com a gente para falar um pouco dessa importância, mas antes eu gostaria que eles se apresentassem e eu não posso deixar aqui de começar pela Vânia, né? A nossa mulher maravilhosa na nossa diretoria do Sindipol. Vânia, se apresenta para os nossos ouvintes, fala um pouco de você, dessa trajetória sua na polícia e também dessa trajetória no sindicato, nesse trabalho que a gente vem fazendo em defesa dos policiais civis, em defesa da Polícia Civil cada dia mais forte, valorizada e equipada com mais tecnologia para prestar um serviço de qualidade para o cidadão mineiro. Olá, como o Emerson já disse, meu nome é Vânia Correia, né, mais conhecida. Eu entrei para a polícia em 1990. Era o meu sonho ser policial e dentro da polícia eu fui descobrindo várias coisas, né? Inclusive as nossas condições de trabalho foram coisas assim que veio, porque a gente sempre sonha, a gente imagina que é de uma forma, quando a gente entra a realidade é outra. Há momentos bons, há momentos ruins, mas a gente está aí sempre lutando. Estar no Sindipol hoje para mim é muito gratificante, porque hoje eu posso muito mais lutar pelos colegas, lutar pela instituição, né, cobrar, e é isso. Então a gente vem lutando mais por uma instituição mais forte. É isso mesmo, Vânia, você pode muito mais, afinal de contas você é investigadora e investigador pode mais. Leonardo, fale um pouco aí para os nossos ouvintes, aqueles que estão nos acompanhando, um pouco também da sua trajetória, né, Leonardo, que nós entramos juntos para a Polícia Civil, tive a honra de conhecê-lo quando eu entrei para a Polícia Civil e detalhe, fomos trabalhar na mesma delegacia, no mesmo dia, no mesmo horário, inclusive chegamos até bem mais cedo, né, no dia a delegacia estava fechada ainda, ficamos lá aguardando. Léo, conta um pouco aí da sua trajetória, desse trabalho, seu trabalho à frente da diretoria de comunicação hoje do Sindipol, também as visitas que a gente tem feito e a importância dessas visitas para trazer, para mostrar para a sociedade o que de fato acontece no estado de Minas Gerais, a falta de investimento do governador Romeu Zema na Polícia Civil, que é a polícia que investiga e quem sai prejudicado, infelizmente, é o cidadão, né, Leonardo? Então, meu nome é Leonardo Dantas, tenho 16 anos de polícia, entramos juntos, né, em Betim, são 16 anos que eu estou em Betim, ainda estou na ativa e a gente continua encontrando as mazelas de quando a gente entrou, né? Assim, a gente ficou muito chateado porque esse governo piorou a situação do policial civil. Agora, em frente ao sindicato, a gente tem o dever, né, e é uma honra participar desse movimento para a gente melhorar tudo isso e ter uma polícia melhor e mais digna, né? Porque o policial precisa de dignidade para trabalhar. Se ele não tiver dignidade, né, Leonardo, como é que ele vai prestar um serviço de qualidade para o cidadão? E lembrando, gente, os policiais civis de Minas Gerais trabalham com muito afinco, dedicam as suas vidas, deixam a família em casa todos os dias para sair para prestar um serviço de qualidade para você, mas infelizmente, hoje, para você ter ideia, nós temos praticamente metade do efetivo que era para a gente ter em 2008, nós temos menos de 10 mil policiais civis para os 853 municípios de Minas Gerais para investigar todos esses crimes. E aí eu pergunto a você,
quantos crimes que você já viu que não foi investigado, às vezes você foi vítima, ou às vezes você deixou de registrar esse crime porque imagina que não adianta. Porque muitas vezes, né, as investigações elas são feitas só para quem está no andar de cima e a gente precisa que as investigações são feitas para todos. Mas para isso o governador do estado precisa investir na Polícia Civil e coisa que o governador Romeu Zema não tem feito, é investir na Polícia Civil, que é a polícia que faz a investigação dos crimes e principalmente tem que investigar aqueles crimes que acontecem todos os dias, que é os furtos e roubos de aparelhos celulares. E a gente mostra a realidade da Polícia Civil e por isso que são feitas visitas corriqueiras tanto nas delegacias de Belo Horizonte, região metropolitana, quanto no interior do estado. E a realidade, gente, é muito triste, viu? E aí eu gostaria de começar aqui perguntando a vocês, gente, qual que é a importância, né? Mostra aí para os nossos ouvintes qual a importância dessas visitas que a gente faz nas unidades da Polícia Civil dentro do estado de Minas Gerais. Na realidade, eu até penso que quem deveria ter esse setor para poder fiscalizar as unidades era o próprio Estado. Porque na iniciativa privada, há fiscais do trabalho que vão nas empresas. Por que não vão nas delegacias? Por que não vão no serviço público? Então, é por isso que nós, do Sindipol, estamos fazendo essa visita e a importância é muito grande, porque se a gente não for e não fizer denúncia, não denunciar a precariedade em que está as delegacias, vai tá tudo funcionando e ninguém vai estar sabendo das necessidades de cada unidade. E não é pouco, a coisa é assustadora. Ô, Vânia, você falou de um ponto muito interessante, né, da fiscalização dos fiscais do trabalho nas empresas privadas, que lá os fiscais do trabalho existem para isso, né, fiscalizar as empresas privadas. Mas por que o servidor público, principalmente os policiais civis de Minas Gerais, hoje estamos trabalhando numa situação muito precária, por que ninguém fiscaliza essas unidades policiais para ver as condições de trabalho dos policiais e dos demais servidores administrativos da Polícia Civil, mas também ver a forma que é tratado o cidadão que precisa do atendimento lá. Por quê? Porque muitas vezes ele não tem um local adequado para sentar, não para esperar para ser atendido, ele não tem nenhuma água para poder beber na delegacia, ele não tem um banheiro para poder usar, né? Então isso é preciso ser fiscalizado. É muito importante essa colocação sua, viu? E por isso, gente, infelizmente, como o Estado não faz isso, nós, o Sindipol, está aqui fazendo isso constantemente, né, Leonardo? Eu vou até pontuar aqui que, infelizmente, muitas delegacias hoje, né, são produtos do município, né? Os prefeitos em si que mantêm as delegacias funcionando em muitos municípios aí de Minas Gerais. Então, se você tira um profissional, um servidor até da prefeitura, ou um fornecimento de água, como você disse, daquela delegacia, o Estado simplesmente nem fica sabendo. Então, assim, exatamente, os policiais estão totalmente abandonados. A única saída que eles têm é o sindicato, por isso é importante vocês estarem junto com a gente nessa luta. E, infelizmente, não se vê nenhum tipo de medida para isso, para resolver essas questões. E quem está perdendo com isso, né, Leonardo, é o cidadão, né, é o cidadão mineiro. E como você falou, o Estado, o governo do Estado, o governador Romeu Zema, ele não está preocupado com você, porque quando acontece algum problema, quando o serviço não é bem prestado lá na ponta, lá na delegacia, e quem está perdendo é você, o que ele está dizendo? Olha, eu não me importo com o cidadão que está ali precisando, mas se for alguém, né, acontecer um furto, um roubo, uma invasão dentro de um condomínio, né, de onde eu moro aí o vice-governador, não é vice-governador. Aí tem que descer equipes e mais equipes do DEPATRE para ir lá por causa de uma invasão, né? Quando existe aí um furto, roubo de joias, né? Numa grande proporção, igual aconteceu agora recentemente, tem que ir as equipes também do DEPATRE para poder fazer essa investigação. Mas e você, cidadão que às vezes teve o seu telefone furtado, que você custou comprar, teve que pagar ali, parcelar em 10 vezes, 12 vezes, você comprou seu carro e está pagando e seu veículo foi furtado ou foi roubado, você não teve nem dinheiro para pagar o seguro.
e a investigação, infelizmente, não chegou à autoria, não prendeu esse ladrão e também não prendeu os receptadores. Sabe por que isso, gente? Porque, infelizmente, os crimes investigados no estado de Minas Gerais são selecionados. E selecionados por quem? Pelo próprio governador do estado, que prioriza quem está no andar de cima. E aí, eu gostaria aqui, gente, de trazer para vocês muitas informações. Vou perguntar aqui para a nossa diretora Vânia. Vânia, quais são as maiores dificuldades encontradas nessas visitas que os policiais e servidores administrativos relatam para a gente nessas unidades policiais? Quais são os maiores problemas, né, as maiores dores que esses policiais sentem e as maiores dificuldades de fazer as investigações criminais no estado de Minas Gerais? Conta aí para a população saber o que de fato acontece. O maior problema, o campeão, é isso que a gente sempre bate, desde quando nós assumimos a diretoria, a presidência, né, na pessoa do Emerson, a gente bate no pior problema que existe dentro da Polícia Civil, a falta de efetivo, isso é gritante. Acompanhado a isso, as condições de trabalho, delegacia caindo aos pedaços, sem estrutura nenhuma, viaturas, pneu careca, falta de equipamentos, tudo isso tem trazido, sabe, um grande dissabor. E isso reflete, inclusive, no ser humano, no policial. Vai porque adoentado, exatamente. Né? E ele quer produzir, ele quer mostrar resultado, mas não consegue. Então, isso traz um grande prejuízo, sem contar a força humana dobrada, porque o policial... Sim, o excesso de trabalho, né? Exato, é isso aí. E principalmente aqueles policiais que têm a polícia na veia, sabe? Eles ficam frustrados, eles ficam chateados por não conseguir trazer um resultado adequado. E uma coisa que a gente tem observado hoje, né? Infelizmente, os policiais têm dado o sangue, o suor, a lágrima, estão ficando doentes, estão dando a saúde, muitos estão dando a vida, que infelizmente acabam, né, acontecendo o suicídio, porque não aguenta mais a pressão. E a gente vê a desmotivação geral dentro da Polícia Civil hoje de Minas Gerais. Então, é preciso ter essas mudanças, né? E o que a gente mais vê, essas reclamações, né, Vânia? Sem contar os péssimos salários que a gente tem hoje dentro da Polícia Civil, que tem o 4º pior salário hoje do país, o pior desenvolvimento da carreira dentro das Forças de Segurança Pública de Minas Gerais. Então, isso reflete diretamente no trabalho prestado, né, para o cidadão. Então, é algo que a gente precisa mudar. E você, cidadão mineiro, precisa cobrar do governador do estado. Porque a Polícia Civil, muitas vezes, às vezes não investiga o seu crime, não é porque os policiais civis não querem, é porque não dão conta. Nós temos 853 municípios no estado de Minas Gerais. Nós temos menos de 10 mil policiais civis no estado de Minas Gerais inteiro. Então, como é que vai investigar? Então, isso é um absurdo muito grande. Deixa eu só pontuar aqui, o Emerson, quando você disse aí, desmotivados, né? O cidadão chega numa delegacia e fica, às vezes, 5, 6 horas lá para fazer um boletim de ocorrência, né? Aqui em BH. Fazer um registro, né, Leonardo? Exatamente. Aí, na região metropolitana inteira aqui. Aí essa pessoa não entende como é que funciona a delegacia, né? Então, tem flagrante sendo feito dentro de um plantão. O tempo todo a gente chamando para resolver algum ponto, respectivo uma oitiva, algum procedimento interno. E os outros policiais saíram para levar preso algumas vezes, outras vezes estão com alguns presos lá dentro. Então, assim, sempre tem algo sendo feito. E a pessoa não vê porque ela está do lado de fora. Ela está na porta ali, vai ver um cara na portaria que está ali para vigiar e realmente distribuir o trabalho que vai ser feito pelo delegado ali que está provavelmente na central de flagrantes. Essa pessoa sai dali e fala, pô, o policial civil é preguiçoso. Tá ali à toa, ele né? Não tá atende. ali, não tá atendendo, não quer atender a gente. Atende, às vezes, uma grosseria e tal. Mas ele não sabe a realidade daquele policial que tá ali. E isso é tudo porque não tem pessoal e não tem uma estrutura qualificada para atender ninguém, né? Então, é importante pontuar isso, porque isso vai denegrir a imagem da Polícia Civil todos os dias e anos falando dessa forma. E a gente, a gente percebe que a população tem um lado, assim, eles olham de uma forma diferente. Desconfiança, exatamente, né? Uma desconfiança com o policial civil. Mas é porque ele está sempre sobrecarregado. Não existe em Minas Gerais ou em qualquer, acho que
Nos outros estados pode ser um pouco melhor, mas em Minas Gerais, um policial que não trabalha por 2, 3 ou 4 policiais. Todos os dias, né? Mas Todos como os dias. disse o Zema certa vez, né? Lá na minha loja, eles têm que se virar. O meu gerente vive pedindo gente para trabalhar e eu faço para se virar e ele tem que se virar, né? Lá na minha loja, o meu gerente ganha 2 salários mínimos, né? Então aqui o policial ganha bem demais. Então, senhor governador Romeu Zema, o senhor precisa respeitar as forças de segurança pública de Minas Gerais, o senhor precisa respeitar os policiais civis de Minas Gerais. Nós estamos ficando adoentados, os policiais não estão aguentando mais. E isso reflete direto no cidadão, na investigação, na prestação de serviço. E isso, gente, o Leonardo citou bem, região metropolitana e Belo Horizonte. Agora, e o interior, né, que é aqui o tema central do nosso podcast hoje, que são as visitas feitas ao interior. E o interior, que muitas vezes a gente chega numa delegacia, não tem sequer um policial. Vai ter lá um servidor cedido ou pela Câmara Municipal da cidade ou pela Prefeitura do estado, do município. Como disse o Leonardo, tem lugar que se a Prefeitura não bancar as delegacias, ela não funciona. Se o prefeito parar de pagar o aluguel, como estou sabendo que isso vai acontecer, já está acontecendo lá em Patos de Minas, se não pagar o aluguel, se não bancar estagiário e servidores da prefeitura ali dentro das delegacias, as delegacias vão parar de funcionar. E isso tudo por quê? Porque o governo do estado não investe. E, Leonardo, dentro desse mesmo ponto, essas dificuldades encontradas no interior, a pergunta é, as dificuldades são diferentes mudando de unidade para unidade ou essas dificuldades são as mesmas em todos os locais? Não, é lógico que existem peculiaridades, né? Mas o efetivo é o grande problema do interior, né? E algumas delegacias têm mais estrutura, outra de acordo com o poder econômico da própria cidade em si, né? Como eu disse, a prefeitura tem um cuidado maior com a polícia civil do que o governo. Onde a prefeitura não investe, então, cai os pedaços. Ou não existe. Ou não existe, ou nem vai ter lá uma delegacia. Muitas vezes a delegacia está naquele município porque o prefeito pediu ou porque a Câmara foi atrás. E não porque existe uma necessidade da população ali, né? Então a gente fica muito chateado com isso porque deveria ter um planejamento, um desenvolvimento da Polícia Civil no estado inteiro, né? Pensando no futuro da atividade criminosa, no combate à atividade criminosa, e não é assim que funciona. Sem contar as delegacias que só tem no Instagram, né? Você entra no Instagram, delegacia de crime rural. Quando você vai lá, só tem mato. Cadê a delegacia? Cadê né, a delegacia? Isso é para enganar. Então, como o povo não sabe como é que funciona, nós estamos aqui justamente para informar o cidadão o que tem acontecido na Polícia Civil. Gente, é sério a situação da Polícia Civil. É alarmante. Isso, o interesse não é só nosso que somos policiais, não é só nosso enquanto diretores, presidentes de uma entidade de classe, não. O interesse é da população. Sabe, está insuportável conviver com a situação, com a insegurança que está em Minas Gerais. Então, nós vamos esperar o quê para cobrar desse governador? Porque melhorias? é o cidadão, né, Vânia, que é o destinatário Sim. do trabalho realizado pela Polícia Civil. E, às vezes, a população não consegue enxergar muito o papel da Polícia Civil. Primeiro, o governo do estado não importa e não se preocupa em divulgar qual que é o papel da Polícia Civil dentro da segurança pública do estado, que é a investigação criminal. O outro ponto, não estrutura a Polícia Civil. E um outro ponto também de grande relevância, gente, é que o policial civil, ele não usa farda, ele não usa uniforme, é só nas operações. Ele trabalha com a roupa normal do dia a dia para não ser reconhecido, para não ser visto. Ele trabalha com investigação, ele trabalha com viatura descaracterizada, mas o governador Romeu Zema cisma em investir somente naquilo que aparece, porque para ele fazer propaganda é muito mais efetivo do que investir de verdade em segurança pública, quando a gente sabe que na realidade não é, e quem está pagando um preço altíssimo é você. Então, a gente não pode aceitar que isso aconteça, né, Vânia? A questão é a falsa sensação de segurança. Porém, se a pessoa vai assistir um jornal nesses mais populares, né,
Mais conhecidos, né? crime todos os dias, é violência todos os dias, é violência doméstica todos os dias, é furto todos os dias. É homicídio, Todos é guerra os de facção, dias. né, Vânia? Como é que Minas Gerais está nos trilhos? Não está nos trilhos. E o responsável por isso se chama Romeu Zema, que inclusive já não basta trazer tanto prejuízo para o Estado, ele está querendo trazer para o Brasil. Então Deus me fiquemos livre. atentos. Vamos Deus ficar nos livre. atentos. Ô, gente, aqui, e falando disso, ô Vânia, quando a gente faz essas visitas, infelizmente a gente acaba tendo muitos problemas, né? Que os colegas trazem pra gente esses vários problemas. E aí, né, só para falar aqui, principalmente para a população, para os policiais civis, como que a gente lida com esses problemas que os colegas trazem para a gente? O que o Sindipol faz logo após uma visita e ouvir todos aqueles problemas? Qual que é o primeiro caminho do Sindipol? Você tem algum fato aí para contar, né? Lógico, guardando a identidade do colega, preservando ele ou ela, mas casos que a gente conseguiu resolver, o Sindipol resolveu de imediato. E se você puder contar um pouquinho, falar isso aí e mostrar para a população e também para os colegas o trabalho importante do Sindipol nessas visitas. Sim. E há casos em que os próprios colegas estão sofrendo tanto que eles pedem, eles pedem que chega a pedir pelo amor de Deus, não fala que sou eu. Mas a situação está assim, a gente não está aguentando mais, sabe? Então, a gente faz essa visita. Já houve casos da gente... Coisas simples, né? Porque tem coisas que a gente pode resolver dentro da nossa própria casa. Um colega nos procurou, nós fomos até a unidade dele, conversamos com o delegado e conversamos com o chefe da equipe, o inspetor, e era um simples remanejamento dele dentro dessa instituição, resolveu o problema. Coisa simples de fazer, né, Muito Vânia? simples. Agora, tem coisas simples que muitas vezes falta mesmo empatia do colega em entender, com um simples gesto, ele consegue ajudar um colega. Na realidade, nós temos vários colegas nessa situação, né, que precisa, às vezes, de uma transferência, precisa de ir para outro lugar, aí não pode por falta de efetivo. É como se a pessoa estivesse com cordão umbilical naquela delegacia. Ela foi transferida para uma delegacia e não consegue sair mais, sendo que ela poderia estar mais próximo de casa, mas não pode fazer isso porque não tem efetivo. Né? Então, na medida do possível, o Sindipol tem tentado ajudar esses colegas. Nós estamos com vários casos assim. E quando a gente tem, Vânia, aqueles problemas, né, que a gente não consegue resolver de imediato, porque são problemas, às vezes, que às vezes não é uma coisa relacionada pessoal do policial ali, do servidor, mas que é algo da administração pública que a gente não consegue resolver. E a gente, quais são os principais entraves que a gente tem encontrado, principalmente na administração ou no próprio governo do estado, e como tem sido tratado esses pontos? Conta aí para quem está nos acompanhando. Eu vejo que primeiro é colocar um tapete, né? É não reconhecer as dificuldades. E com isso, porque tem coisas que é possível o Sindipol fazer e tem coisa que não é possível. Mas a gente tem procurado, sim, a chefia de polícia, a gente encaminha ofício para a chefia de polícia para poder cientificá-la de que nós tomamos conhecimento, né? E também para o Ministério Público. Nós fazemos as denúncias, sabe, das mazelas para depois ninguém falar, eu não sabia. Sim, é feito um relatório, né? Isso. Primeiro, e depois encaminhado aos órgãos competentes. Relatório completo, com fotos, sabe? Porque depois autoridade nenhuma, órgão competente nenhum vai poder falar assim, eu não sabia que estava nessa situação. Está. Inclusive, o governador de Minas Gerais, ele tem ciência das nossas dificuldades. Vânia, contando aqui rapidamente aquele caso que a gente visitou a unidade, a delegacia lá de Patrocínio, né? Nós estávamos, eu, você. E aí a gente fez essa denúncia, levamos para o Ministério Público e a gente recebeu a resposta do Ministério Público. Você lembra qual que é a resposta? Você lembra? Então você vai lembrar, vou refrescar são essa tantas... memória. Eles falaram que não viram indícios para que o Ministério Público atuasse naquela unidade, sendo que nós mostramos até ratos andando no meio
dos presos, porque de polícia às vezes, né, não vai interessar ali ao órgão competente, mas no meio dos presos dentro da delegacia ali, passando no meio de todo mundo, nós filmamos, encaminhamos filmagem com relatório, com tudo, e nos deram essa resposta, gente. Então fica aí o absurdo que infelizmente vem acontecendo no estado de Minas Gerais. É bom até para o Ministério Público de Minas Gerais, né, observar isso com mais carinho, mais atentamente, para que isso possa ser investigado de fato, as condições de trabalho no estado, que nós vamos continuar, né, fazendo essas visitas por todo o estado, né? Então, para você ver o absurdo que aconteceu lá, Vânia. E por mais que a nossa atribuição mesmo seja investigar a criminalidade, nós precisamos também de pensar, quer queira ou não, doa ou não doa, o cidadão, o presidiário, ele também está vivendo de forma insalubre, indigna. Nós fizemos visita numa delegacia, para começar, eu fiquei com receio de entrar no prédio pelo mau cheiro, uma coisa assim inacreditável. Você lembra qual foi a delegacia? Delegacia Noroeste. Exatamente. Lá no Alípio de Melo. Eu fiquei com receio, juro que eu não estava aguentando entrar. Mas por causa dos materiais apreendidos? Mau cheiro, um lugar insalubre, fedorento. Preso amontoado. Sabe, é uma coisa assim... Esgoto entupido, encanamento. E os presos, por pensão alimentícia, numa cela separada, outros vários presos com fome. Não tinha comida, estavam lá desde cedo, sem sequer ter feito a primeira alimentação. A outra cela do outro canto, super lotada também. No dia até tinha um rapazinho lá que a família levou. Mais um motivo para o cidadão pensar duas vezes antes de entrar na delegacia, né? Exatamente, ainda tem essa. Mas se entrou, gente, não dá para tratar dessa forma. E é importante mostrar essa realidade para a população. Para que a família saiba mesmo que o filho dela preso, o marido, está lá nessas condições. E o cidadão também que precisa, que é o cidadão de bem, que precisa da unidade policial, que às vezes aquele indivíduo que está lá dentro, né, nessas condições lá, porque cometeu um crime, mas aquele cidadão que está lá dentro, que às vezes foi vítima daquele indivíduo lá, a própria vítima, porque ela vai para a delegacia também, quando ela chega lá, ela não tem local adequado, nem sequer para ela sentar, para ela ir ao banheiro, para ela tomar uma água. Então, essas as cobranças que nós do Sindipol fazemos o tempo todo. E aí, Leonardo, eu gostaria de você falasse... Uma coisa, é porque quando eu falo do preso em si, não estou fazendo a defesa do preso, não. Eu estou fazendo a defesa do policial. Você sabe por quê? Quem está na insalubridade é o policial. E se for uma fiscalização lá, quem vai responder é o policial. Como é que você permite que um preso nessas condições? Exatamente. Então, a questão é essa. Aí ele é punido pelo órgão que deveria fiscalizar. Exatamente. Este é o problema. Porque eu não tenho afeto nenhum por presidiário. Sim, A minha questão é o policial, porque é ele que vai responder por isso. E até que ele convença de que ele... É constrangedor, é difícil para o policial. Isso é ruim para o policial, para a vítima, para o cidadão que precisa ali, né? E aí, Leonardo, dentro dessas visitas que a gente faz nas delegacias, né? Como eu falei, tanto aqui em BH, região metropolitana, mas principalmente no interior, buscando o fortalecimento da categoria. Como que a gente tem feito isso para fortalecer o policial civil, para fortalecer também a família dele, para mostrar ali o Sindipol presente? Como que você vê isso? O que você diria para o policial civil, que também está passando algumas condições que a gente também não consegue visitar todas as delegacias, né? Ao mesmo tempo, a gente tem visitado, nós já visitamos nesse período de 2025, nós visitamos só em 2025 mais de 100 delegacias no estado de Minas Gerais. E o que você fala aí desse trabalho que a gente tem feito para o policial, nesse fortalecimento mesmo, buscando fortalecer a categoria cada dia mais? Primeiramente, ele tem que acreditar na gente, porque a gente tem mostrado resultados, sabe? Desde a nossa gestão, a gente foi em 100 delegacias e a gente não pode divulgar todas as conclusões positivas de ajudas a esses colegas, porque muitos vão depender aí da parte administrativa, que a gente trabalha dessa forma, de uma forma mais objetiva, para ser um pouco mais eficaz muitas vezes, né? Porque esperar a justiça, a gente sabe que demora. Então, acreditando no Sindipol, filiar-se é importante. Tem um canal lá de denúncia, sobre assédio, Você tem um contato com a gente para falar tudo o que você está passando aí no interior.
E outra, a gente está sempre aberto. Se puder ligar, mandar uma mensagem para a gente vai até você. A gente está de braços abertos. A gente está abrindo novos regionais do Sindipol em vários lugares, né? Para a gente fortalecer aí. E assim, se você está vendo que não está tendo solução, pode correr ao Sindipol, que a gente está aqui de braços abertos e vai sim comprar a sua briga. Mesmo que a gente não consiga resolver ali no momento, né? A gente vai brigar com você de mãos dadas até que a gente consiga alguém que resolva. E lógico que isso é o dever do Estado, do governador Romeu Zema fazer isso. E como a gente sabe que o governador Romeu Zema está saindo em breve, é obrigação e responsabilidade do vice-governador Matheus Simões, que vão ver se ele vai cumprir as promessas que ele falou, né? De fortalecer, de conversar com as entidades sindicais, de mandar projeto de recomposição de perdas inflacionárias para a Assembleia e, sobretudo, de valorizar o policial e de dar estrutura para a Polícia Civil prestar um serviço de melhor qualidade e de maior quantidade para o cidadão. Ivânia, nós já estamos aqui, né, caminhando para o final. Passou tão rápido aqui esse podcast nosso, que é sempre um prazer estar sempre dialogando aqui com vocês, nossos diretores maravilhosos. Eu gostaria que você deixasse um recado para o colega policial civil que está nos vendo, nos acompanhando e que sempre acompanha o nosso trabalho, ou para aquele que às vezes não tem acompanhado o nosso trabalho, deixar um recado para ele, aquele que não recebeu a visita na unidade dele ainda, na delegacia que ele trabalha, que queira receber uma visita, que nós vamos visitando, e muitas vezes a gente vai naquelas que o pessoal, né, pede antes. Qual o recado que você deixa para esses policiais e servidores administrativos também, mas também para a população, né, principalmente ao povo do interior, que muitas vezes é mais sofrido? Qual o recado que você deixa? Para os policiais, o meu recado é que eles não desanimem e que eles acreditem no serviço do Sindipol. Nós só vamos vencer não só esse governo, como qualquer outro governo, com a nossa união. Porque não adianta nós trabalharmos cada um no seu setor. Sabe, há momentos que o Sindipol vai precisar sim, porque são atribuições diferentes. Enquanto entidade sindical, o Sindipol tem um caminho a seguir. Os aposentados têm outro caminho a seguir. E os ativa também, mas juntos há momentos que nós precisamos trabalhar para poder fortalecer a nossa união e alcançar os nossos objetivos. Mas eu tenho mais um recado para dar também para os policiais, que eles compareçam ao Sindipol, que eles se filiem, porque essa é a forma da gente fortalecer a entidade sindical. Eu sempre falo e repito, eu sou investigadora há 32 anos, desde quando entrei para a polícia, eu nunca saí do Sindipol. E quando teve diretores lá, que de alguma forma eu senti que não estava tentando, que não estava trazendo resultado para nós policiais, a minha função é ir lá votar no dia de eleição. Não está correspondendo aos anseios da categoria? Vamos tirar, vamos montar chapa, vamos participar. É assim que funciona. Tem que ser participativo, Tem né, que ser participativo e acreditar. E o Sindipol, ele não sabe de tudo. A gente precisa que os senhores venham até nós e nos digam o que está acontecendo na sua unidade, para que a gente possa visitá-lo, né? Que a gente possa interceder por isso. E para a população, não se deixe enganar. As informações estão sendo maquiadas. Minas Gerais não está nos trilhos. E, por favor, fiquem atentos, cobrem do Romeu Zema. Matheus Simões está aí querendo a vaga de governador. Nós já sentimos na pele, principalmente nós policiais, o que essa dupla tem feito conosco. Então, vamos mostrar para o povo mineiro, para os brasileiros, quem é Romeu Zema e Matheus Simões. É isso aí, gente. E escutem aqui que a nossa diretora Vânia acabou de falar. E detalhe, fiquem de olho, não se deixem enganar por discursos vazios. Que fazer propaganda em rede social, na TV, é muito fácil. O difícil é encarar a segurança pública de verdade, encarar de frente para tentar resolver os problemas. Que você não vai acabar com o crime no estado, no país, no mundo, mas é possível reduzir drasticamente. Nós temos exemplo em outros países, principalmente alguns países da Europa, e a gente sabe
como que dá para reduzir a criminalidade. Mas precisa de um governo que queira enfrentar a segurança pública de verdade e não ficar com falácias e propagandas em redes sociais, né? Então vamos ficar de olho aí nesse povo. E Leonardo, deixa aí, né, o seu... aquela última fala aí para os nossos colegas policiais civis que estão nos acompanhando, para a população também que está aqui acompanhando a gente, do trabalho do Sindipol e a importância do Sindipol. O mais importante é a gente acompanhar, né? Para a gente decidir se vale a pena ou não fazer parte do Sindipol. Entra ali no nosso Instagram, acompanha nossas redes, vá conversar com algum de nós, você vai ver a dedicação e empenho de cada um dessa diretoria que está aí, né? Eu acho que em tão pouco tempo a gente fez muita coisa, a gente levantou uma instituição que estava um pouco desacreditada por outros diretores aí que passaram, que foram na mesma parte de muitos que estão desmotivados aí há algum tempo na polícia. Então... vem para cá, feliz, mostra que a gente está crescendo cada dia mais, a gente fica muito feliz que vocês estão confiando na gente e é assim que a gente vai conseguir todos os nossos anseios, e os seus também, óbvio, né? E da sociedade ainda mais. Isso, só mais uma coisa, às vezes a Polícia Civil, eles não percebem a grandeza do trabalho de uma entidade de classe, porque o salário está tão defasado, mas tão defasado, que às vezes a sensação que a entidade de classe não fez nada. Mas uma coisa eu sempre falo, como entidade de classe é ruim, sem ela é muito pior. Não tenham dúvidas. Não tem dúvida. Se não fosse uma entidade de classe à frente, esse governo já tinha feito algo muito pior conosco. E a gente não pode esquecer, né, gente, que o governador Romeu Zema fez de tudo para desmerecer as entidades representativas de classe, dos servidores do Estado, em especial dos servidores da segurança pública também. E a gente não pode esquecer do que o governador Romeu Zema falou da Polícia Civil quando ele assumiu o governo do Estado. Não sei se é porque ele já foi investigado pela Polícia Civil, mas ele falou muito mal da Polícia Civil. E aí hoje a gente vê essa falta de investimento dele por pirracinha, por birrinha com a Polícia Civil. Hoje a gente vê as facções criminosas invadindo o Estado de Minas Gerais e quem está pagando um preço altíssimo por isso é você, cidadão mineiro. Então, gente, eu gostaria aqui também de deixar aqui para os nossos colegas policiais civis, gente, vou parafrasear a Vânia aqui, ó, união. Às vezes a gente pensa que o problema da gente ele é maior do que de todos, e é normal. Às vezes o policial que está na ativa e o servidor administrativo vê o problema dele de uma forma, aquele que está aposentado vê de outra, mas nós que estamos no Sindipol, nós estamos aqui para trabalhar por todos os servidores da Polícia Civil, todos os policiais civis, seja aquele da ativa, seja aposentado, para que a gente consiga cada dia mais valorização, condições dignas de trabalho, para prestação de serviço cada dia melhor para o cidadão mineiro. Então, vamos nos unir, vamos mostrar cada dia mais o nosso trabalho à população. E governador Romeu Zema, vice-governador Matheus Simões, invista na Polícia Civil, que é quem faz investigação criminal, porque senão o nosso Estado vai sim se transformar no narco-estado que o governador Romeu Zema vive dizendo sempre. E para você que gostou do nosso conteúdo, que gosta, curte, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal, siga as nossas redes sociais, siga as redes sociais do Sindipol, @SindipolMG oficial. Tá? Siga a gente lá, siga também os nossos diretores, né? Siga aqui o Emerson, o presidente, a Vânia, nossa diretora, o Leonardo Dantas também. Siga a gente, as nossas atividades e a gente, para vocês verem a luta que a gente faz todos os dias em defesa dos policiais civis, mas de sobremaneira em defesa do cidadão mineiro, tá? Muito obrigado por estar com a gente aqui nesse episódio e em breve a gente terá mais outros aí falando de segurança pública e falando de um trabalho responsável e com muita dedicação para você. Até mais.